Vá para Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo de número 8. Livro de Atos do Espírito Santo, no primeiro capítulo, versículo de número 8. Enquanto você vai achando aí, eu quero recapitular essa série. Na primeira ministração nós falamos do Espírito Santo, sobre aquele que nos aconselha, sobre o conselheiro, aquele que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E a pergunta da primeira ministração era: você tem vivido sem Ele? Ele não é uma força, Ele não é uma experiência, Ele não é um arrepio e nem uma lágrima. O Espírito Santo é Deus. Alguém diga: Ele é Deus. Então Ele é o nosso conselheiro. Segundamente, nós falamos sobre o Espírito Santo numa perspectiva de transformação. Nós falamos sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Diga comigo: dons do Espírito e fruto do Espírito. Você tem que sair daqui hoje sabendo explicar essa diferença, porque o fruto do Espírito tem uma conotação interna de transformação, e os dons do Espírito tem uma conotação externa de edificação. Os dons do Espírito foram dados para que a igreja seja edificada numa perspectiva coletiva, e o fruto do Espírito ele é gerado em nós para transformação, para testemunho, como Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então gera testemunho e gera alimento. Por isso que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, benignidade, bondade, mansidão, enfim, são 9 características do fruto, e são 9 dons espirituais. E deixa eu te salientar algo aqui, porque na ministração do domingo passado eu falei muito da importância do fruto do Espírito em detrimento aos dons espirituais, por conta da nossa denominação, da nossa compreensão de fé pentecostal, porque nós damos muito mais ênfase aos dons do que o fruto. Só que um não é melhor do que o outro, tá bom, igreja? Deus deu isso para que nós possamos viver na sua plenitude. Alguém diga: na sua plenitude. Por isso que os dons do Espírito são 9 dons, e eu falei aqui, muito importante isso para que a gente possa buscar, porque Paulo diz assim, que nós precisamos buscar os melhores dons com zelo. Então eu quero só a título de informação trazer para os irmãos aqui, porque os dons espirituais são 9, e eles são divididos em 3 categorias. Em quantas categorias? Em 3 categorias. Em cada bloco você tem 3 dons. Então você tem os dons de revelação, que você tem lá a palavra de conhecimento, que está numa perspectiva do passado e do presente. Quando alguém traz uma palavra de conhecimento, fala de algo que aconteceu lá no passado, sem que aquela pessoa soubesse, sendo revelado pelo Espírito, ou fala de algo presente, ela é apenas uma revelação e faz parte dos dons de revelação. Palavra de conhecimento, diga: palavra de conhecimento. Você tem dentro dessa categoria de dons de revelação, você tem a palavra de sabedoria, que é a revelação seguida de um conselho. Eu, através do Espírito Santo, trago uma revelação, mas eu também trago um conselho. Olha, isso aconteceu, mas Deus está mandando você fazer isso e aquilo, por isso que é palavra de sabedoria. Dentro desse bloco de dons de revelação, você tem o discernimento de espírito, que é a capacidade de perceber o mundo espiritual, de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, a capacidade até mesmo de enxergar o mundo espiritual, né? De ver anjos, enfim. O segundo bloco, você tem dons de poder, diga: dons de poder. Você tem o dom da fé que você recebe, né? Aquele dom diferente da fé que vive milagres. Você tem a operação de milagres também, e você tem o dom de cura. E por último você tem os dons vocais ou dons de fala, que estão contidos nele, o dom de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas, amém? Então por que eu estou trazendo isso a título de informação? Porque Paulo diz: você precisa buscar os melhores dons, mas como que eu vou buscar aquilo que eu não conheço? Sim ou não? Então esse material aqui eu vou disponibilizar no grupo da igreja. Você que não é membro ainda, entra no grupo da igreja que você vai ter, e você vai buscar os dons. Jesus vai distribuir para você, e nós fluiremos dos dons do Espírito também, porque são extremamente importantes para que a igreja de Jesus seja edificada. Alguém diga: edificada. Então é sobre isso, amém? Então hoje nós falaremos através de um título: até quando você vai se esconder? Pergunta para o seu irmão aí: até quando você vai se esconder?
Diga mais forte com voz de profeta: até quando você vai se esconder? Deus está procurando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Onde estão os fiéis da terra aí? Amém? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga comigo: até os confins da terra. Vá comigo para Atos de número 4, a partir do versículo de número 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora você vai dizer com mais força ainda, que é a ênfase. Diga assim: e, mais forte, e anunciavam a palavra com mais ousadia. Quem pode glorificar Jesus por isso? Até quando nós vamos nos esconder da obra que o Espírito Santo faz através de nós? Porque existe uma finalidade para o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar, ele fica com seus discípulos em um período de 40 dias. Quantos dias? 40 dias. E Lucas vai começar a relatar aqui, no primeiro capítulo de Atos. Eu fiz o meu tratado, excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, e não somente a fazer, mas a ensinar, e dando recomendações, dando instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos, através da pessoa do Espírito Santo. Então Jesus diz assim para os seus discípulos, após ressuscitar e dar provas incontestáveis de que ele venceu a morte ao terceiro dia, ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Todo mundo conhece esse texto, mas algo que muitas vezes nós não percebemos nesse texto é a indagação dos discípulos, que está no versículo de número 6, porque Jesus está dizendo aqui sobre uma bênção e uma promessa espiritual, e eles ainda estavam pensando na perspectiva de Cristo, numa promessa terrena e carnal. Surge uma dúvida no coração dos discípulos, que está no versículo de número 6, que diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus é categórico no versículo de número 7, diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele já muda o rumo da conversa, que vem o versículo de número 8: mas vocês receberão a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, vocês serão testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? Porque eles ainda olhavam para Jesus, esperando que ele os livrasse do Império Romano. E talvez eles tivessem em mente a promessa que Deus havia dado para Josué, lá no primeiro capítulo do livro de Josué, onde Deus fala para Josué: Josué, todo esse território será teu, dos heveus, jebuseus, tudo que é zeu. Deus fala para Josué dizendo: o grande mar, o rio Eufrates, até o poente do sol, todo esse termo será seu. Então, quando eles pensavam no Messias, naquele que viria para libertá-los do império de Roma, eles pensavam numa perspectiva territorial. Mas quando nós entendemos a obra de Jesus na cruz, nós entendemos que a promessa não é numa perspectiva local, territorial, é numa perspectiva global. Aquela promessa para Josué era muito pequena, perto da grande obra que o Espírito faria através dele. A carne estava dizendo: nós queremos a terra que mana leite e mel, nós queremos fugir, ou nós queremos ser livrados da opressão do Império Romano, nós queremos pisar a planta do nosso pé. Afinal de contas, o Senhor diz que todo lugar que pisares a planta do vosso pé, o Senhor nos daria por herança. E Jesus está falando: olha, não vos compete saber quando o reino de Deus vai se cumprir, quando as estações mudarão, quando o reino de Israel será restaurado, mas vocês
vocês receberão o poder do Espírito Santo, e a promessa não fica somente nesse território, mas é em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos pedindo o Espírito Santo para vivermos uma experiência numa perspectiva pequena e humana. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim para que eu possa simplesmente ser usado dentro da minha igreja. Eu quero que o Espírito Santo me revista ou venha me revestir de poder, para que eu possa ser usado no louvor, na pregação. Tudo isso é importante, faz parte, mas é em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Sabe o que a palavra está nos ensinando? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nada pode nos parar. Nós somos dirigidos por Ele, nós somos guiados por Ele, e nós começamos a gerar frutos para a glória de Deus. Então essa foi a promessa que Deus deixou através da pessoa de Jesus Cristo. Ouça isso: existe uma diferença entre ser cheio do Espírito e viver como quem foi enviado por Ele. Porque muitas vezes nós estamos orando, nós estamos cantando, eu quero ser cheio do Espírito, enche-me, o Espírito enche. E aí o que acontece? Nós somos cheios para quê? Para anunciar, alguém diga anunciar a palavra. Então nós não somos medidos em sermos cheios do Espírito Santo pelos nossos dons e talentos dentro da nossa comunidade, mas pelos frutos que nós geramos. É por isso que vai muito além daquilo que nós fazemos aqui dentro. E eu quero trazer uma pergunta para você nessa manhã: há quanto tempo eu e você não ganhamos uma alma para Jesus? Porque Jesus é muito claro dizendo aqui: vocês receberão o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo, que significa sala alta. Era uma sala de jantar. E por que ela era alta? Porque era um lugar restrito, era um lugar onde aqueles que davam seus banquetes ou seus jantares queriam privacidade, mas ao mesmo tempo essa sala comportava muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que ali estavam apenas 120 irmãos esperando a promessa de Jesus, que era: não se ausentem de Jerusalém. Eles estavam ali, e a Bíblia diz em Atos 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando deu 40 dias, Jesus vai assunto aos céus. E depois de 10 dias, quantos dias? 10 dias, 50 dias que diz Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa dos quais estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vem como vento, diga como um vento, e o vento vem para nos guiar, o vento vem para nos dirigir. E a Bíblia diz que ali se viu entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Aquela sala restrita, aquela sala onde estavam 120 irmãos, começou a fluir uma grande multidão, porque a obra do Espírito atrai pessoas para que possam ouvir a palavra. A primeira obra do Espírito Santo não foi apenas trazer uma experiência para aqueles irmãos que estavam ali aguardando a promessa, mas o vento veemente e impetuoso, as línguas repartidas como que de fogo, fez com que uma grande multidão subisse até aquela sala, e eles começaram a ouvir a palavra. Irmão, eu não sei se isso toca o seu coração, mas toca muito o meu coração, porque diversas vezes eu também oro: Senhor, me enche do seu Espírito. Senhor, eu quero, Senhor, viver uma experiência nova. Jesus está dizendo: você tem tudo isso, mas a finalidade não é essa. Eu te encho do Espírito Santo para que amanhã, na segunda-feira, você possa anunciar a palavra. Mas muitas vezes nós estamos guardando, irmãos. Quantas pessoas talvez peguem o elevador com você e dizem bom dia, e muitas vezes a gente fica tímido no nosso canto. Quantas pessoas às vezes estão dentro do ônibus comigo e com você, e elas colocam situações para fora e nós guardamos. O Espírito Santo está dizendo: eu te enchi para que você possa anunciar. Tem muita gente que quer ser cheia do Espírito Santo, mas não quer ser movida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fim em si mesmo, ele é o agente de Deus em nós para vivermos a missão de
Cristo. Irmãos, isso precisa mover o nosso coração de uma forma diferente, porque se eu estou cheio do Espírito Santo eu não consigo guardar. Você já recebeu uma boa notícia, irmão? Você já recebeu algo que você diz, meu Deus, eu preciso contar? Quando acontece uma coisa muito boa com você, você não vê a hora de chegar em casa para compartilhar com a sua esposa. É assim ou não é? O Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho precisa queimar dentro de nós. O Espírito Santo precisa transbordar na nossa vida, porque nós não conseguiremos guardar aquilo que é bom. Nós precisaremos anunciar dizendo, ei, Jesus transformou a minha vida, Jesus perdoou os meus pecados, eu era alguém ruim e agora Ele me transformou. Sabe, eu traí minha esposa, agora não traio mais. Eu era alguém drogado, eu era alguém que vivia na sarjeta, mas Ele me limpou, Ele me lavou, Ele me resgatou, e hoje eu sou uma nova criatura. E digo mais, como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Ei, que sejamos uma geração cheia do Espírito Santo. Eu vou repetir para ver se tem cliente que pode glorificar aqui. Que sejamos uma geração cheia do Espírito Santo, porque aquilo que é cheio transborda, não dá para guardar para si, e as pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Andarabaqui, andarabaxê. Não dá para guardar não, irmão. Se eu estou cheio, eu preciso transbordar. Alguém diga transbordar. Mas a pergunta que precisa ser feita hoje é simples e séria: o que o Espírito Santo está querendo fazer em você que você tem evitado? Ninguém precisa ficar te impulsionando, ninguém precisa ficar puxando a sua orelha. Você não precisa de pastor para puxar a sua orelha, você não precisa de líder para puxar a sua orelha, porque você tem o Espírito Santo. E você sabe o que Ele tem pedido para você. O que o Espírito Santo está querendo fazer em você, que você tem evitado. Quantas vezes Ele te chamou para dar um passo de fé? Quantas vezes Ele te empurrou para falar para alguém? Quantas vezes Ele te empurrou para orar por alguém, para abrir a sua boca e testemunhar, e você se escondeu? Diga comigo, até quando? Diga mais forte, até quando eu vou me esconder? A tarefa que ficou para a igreja é uma tarefa que os anjos desejou ou desejaram para si. Nós somos privilegiados, irmãos, por anunciarmos o Evangelho. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós queremos ser sábios, nós queremos que as pessoas nos admirem. Quem não quer hoje? É tudo que o homem busca, como diz a irmã Maria, são cursos, são mentorias, porque as pessoas querem desenvolver, as pessoas querem ser notadas, as pessoas querem ser admiradas, as pessoas querem ser sábias. Mas a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Meu irmão, você quer ser sábio aos olhos do mundo, ou você quer ser sábio aos olhos de Deus? Quem ganha almas, sábio é. O Espírito Santo não desce para nos entreter, Ele desce para nos empurrar. Vou repetir isso aqui que só o tom deu glória. O Espírito Santo não desce para nos entreter, o Espírito Santo desce para nos empurrar. Nos empurrar para onde, pastor? Para fora da zona de conforto. Nos empurrar para longe dos lugares onde nós queremos ter o controle. Nos empurrar para viver uma vida diferente, não uma vida que não faz sentido. Nos empurrar para que possamos realizar a obra de Cristo aqui na terra. E talvez seja por isso que muitos ainda não estão vivendo o que foram chamados para viver. Por quê? Porque ainda assim estão tentando controlar o ritmo e o custo da própria caminhada. Quem já leu aquela passagem de Ezequiel da água que saía debaixo do altar e ia até para o rio? Quem já leu essa passagem? Deus fala para Ezequiel: eu quero te mostrar como deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ezequiel, entra nas águas. Aonde as águas estão batendo? Nos artelhos. Então entra mais um pouco. Onde as águas estão batendo? Nos joelhos. Vai mais um pouco, meu filho. O Espírito convidando. Agora onde as águas estão, Ezequiel? As águas estão na minha cintura, eu ainda tenho controle. Então entra mais um pouco, meu filho.
até o momento que ele estava submerso pelas águas e não tinha mais o controle, porque é o Espírito que precisa nos controlar. Então não viva tentando controlar o ritmo da sua vida e o curso da sua própria caminhada, mas deixa eu te lembrar de algo que pode te incomodar e te libertar ao mesmo tempo. Se o Espírito habita em você, então você não tem mais o direito de viver escondido. Você não tem mais o direito de viver escondido, porque Ele te chama. Diga assim: Jesus me chama. Diga mais alto: Jesus me chama. E o Espírito quer me mover. Me mover para quê, pastor? Para transformar a minha história. Porque às vezes você está buscando Deus para resolver um problema local, e Deus está falando: queridão, é até os confins da terra. Isso não alegra o seu coração? É até os confins da terra. Quantas pessoas têm usado o Evangelho para se autopromover, para resolver os seus problemas? Irmãos, nós resolvemos os nossos problemas com trabalho, com pessoas que nos ajudam, com pessoas que nos dão a mão, mas o Evangelho não é para resolver o nosso problema. O Evangelho é para transformar vidas e salvar aqueles que estão indo ao inferno. E talvez hoje você traga à sua memória alguém que não está aqui, alguém que você precisa alcançar. Essa é a sua missão a partir de hoje. O Espírito está te empurrando para pregar para essa pessoa. Pastor, mas a pessoa não quer ouvir. Mas quem convence não somos nós. Jesus está dizendo nessa manhã: fale do meu amor, fale da minha palavra, fale do Evangelho, e eu irei realizar a obra que você não pode fazer. Quantas pessoas estão aqui, irmãos, hoje que jamais tinham noção que um dia estariam dentro de uma igreja? Não gosto de crente, não gosto desse povo que se acha, não gosto de pastor, é tudo ladrão. É assim ou não é, irmão? E hoje você está aqui porque quem te convenceu? Foram os homens? Não, foi a pessoa bendita do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo age? Por meio da palavra, irmão. Você já ouviu aquela frase: pregue o Evangelho, se necessário use? Mas para salvação isso não existe. Como virão se não há quem pregue? A Bíblia diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, irmão. A gente precisa falar mais de Jesus. A gente precisa cantar menos e falar mais. A gente até precisa profetizar menos e pregar mais a palavra, porque a palavra é suficiente, a palavra é poderosa. E quando o Espírito Santo vem em nós, irmãos, nós não nos sentimos mais intimidados, nós não nos sentimos mais desencorajados, mas nós começamos a anunciar. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Parem e pensem na cena. Os discípulos estavam trancados no cenáculo e até mesmo amedrontados, porque Jesus havia sido morto. E Jesus fala assim, depois de ressurreto: eu vou ressuscitar e vou encher vocês do Espírito Santo. E na medida que o Espírito Santo vem, irmão, aquele que é pequenininho agora se levanta para anunciar. Aquele que era um indouto agora é usado tremendamente pelo Espírito Santo. Uma vez Jesus disse assim para os discípulos: olha, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora o Espírito vai conceder as palavras. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar a Bíblia, que você não precisa aprender as Escrituras, mas eu estou dizendo assim, irmão, que tem momento que não é sobre você, não é sobre aquilo que você sabe, mas o Espírito falando através da sua boca. Se o Espírito fala através da sua boca, irmão, você faz a sua parte e vai embora para sua casa. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é semeado na terra. Deixa lá, irmão, só vai regando, só vai fazendo a sua parte, só vai regando, só vai orando, só vai regando, só vai orando. A Bíblia diz que cresce uma grande árvore, uma grande hortaliça, de modo que as aves do céu podem se aninhar nela. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que algo tão pequeno, aparentemente tão insignificante, cresce, vira bonito e frutífero. Eu quero profetizar nessa manhã, no nome de Jesus, que você não será mais alguém intimidado,
que você não será mais alguém retraído. Deus está colocando palavras, irmão, isso é só para quem crê. Deus está colocando palavras na sua boca. Deus está colocando palavras na sua boca, para você anunciar que Jesus liberta, para você anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Será que alguém pode aplaudir a Jesus nessa manhã? É sobre a pessoa bendita de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao texto. Eles não estavam esperando se tornarem prontos, eles estavam cheios, e isso era o suficiente para a igreja se mover. Porque entre Atos 2 e Atos 4, esse hiato de tempo, houve a perseguição sobre a igreja. Nós lemos o texto de Atos 4 aqui, que fala sobre a oração de Pedro: Senhor, conceda-nos ainda mais ousadia para que possamos anunciar a palavra. Porque eles começaram a pregar. Quando você vai para Atos 3, depois do dia de Pentecostes, depois do partir do pão, da comunhão e do crescimento da igreja em Jerusalém, as coisas começaram a acontecer. Você vai para Atos capítulo de número 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração. E a Bíblia diz que quando eles chegam à porta formosa do templo, existia ali um coxo que era colocado todos os dias para pedir esmola. Quando Pedro e João estão passando, aquele homem pede uma esmola e Pedro diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E olha a ousadia de Pedro. A Bíblia diz que Pedro tomou o homem pela mão e o levantou. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Porque nós oramos assim: se Jesus não curar é porque Ele não quis. É ou não é? Se Jesus não curar é porque Ele não quis, irmão. O crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Diga ousado. Ele não tem medo, ele não é intimidado, ele é ousado. Pedro diz: olha, eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho algo muito maior que o dinheiro não pode comprar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia é tão clara, o detalhe da Bíblia é muito lindo, que a Bíblia diz que Pedro tomou ele pela mão e puxou, e os seus pés se firmaram. A Bíblia não diz que os pés haviam se firmado e ele levantou. A Bíblia diz que Pedro tomou ele pela mão e os seus pés se firmaram. Ousadia do Espírito, irmão. Às vezes nós não estamos pregando porque nós estamos pensando: ah não, minha família é católica, não tem jeito mesmo, pastor. Ah não, ele não crê assim mesmo. Ei, seja ousado, o Espírito Santo é poderoso e Ele vai te usar, seja para curar, seja para pregar, seja para expulsar demônio. Nós precisamos nos mover por fé, irmão. Ah pastor, mas ele não gosta de igreja. Não importa, não estamos falando de igreja. O Evangelho é maior do que a igreja, a obra de Cristo é maior do que tudo. Quando eu falo que o Evangelho é maior do que a igreja, estou falando dessa estrutura que a gente limita a Deus. Deus é muito além dessas quatro paredes. O Evangelho é muito maior, ele é proclamado no mundo inteiro, até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí a Bíblia diz que esse homem, ele entrou no templo, porque essa é a obra de Jesus. Alguém que estava caído, mendigando, que não podia entrar no templo porque ele era considerado impuro, ele tinha uma deficiência. Agora a Bíblia diz que ele entra saltando e glorificando a Deus no templo. Imagina que cena linda, irmãos. O cara que vivia ali pedindo esmola recebe uma palavra, recebe um milagre. Agora ele está dentro do templo louvando e saltando a Deus. Olha, eu não podia andar, agora eu ando. Eu não podia entrar, agora eu estou aqui dentro. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Esse é o papel daqueles que são cheios do Espírito Santo. Pegar pessoas que estão na sarjeta lá fora, pegar pessoas que estão lá fora caídas, jogadas, destruídas pelo pecado, pegar pela mão e colocar dentro do templo, dizendo: aqui é a sua família, aqui é a família de Deus, aqui todos nós somos iguais. E a Bíblia diz que as pessoas agora começaram a olhar para João e para Pedro, dizendo assim: poxa, esses caras são poderosos. E aí alguém do Espírito Santo nunca requer glória para si. Alguém cheio do Espírito Santo nunca está interessado em aparecer.
Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa? Sabe o que curou esse homem? Foi aquele Jesus a quem vós matastes e crucificastes, varão aprovado por Deus, o que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o problema começou bem aqui, porque a Bíblia diz que os saduceus estavam lá. Os saduceus não criam na ressurreição. Haviam várias facções religiosas naquela época, saduceus, fariseus, só que os saduceus não concordavam nem mesmo com os fariseus, porque a ideia de ressurreição para os saduceus era algo inconcebível, eles não conseguiam entender e odiavam. E Pedro está pregando sobre a ressurreição, dizendo assim: esse poder que aconteceu aqui foi por conta da ressurreição de Cristo que venceu a morte. Irmãos, aí eu abro um parênteses aqui: por que a igreja prega tanto prosperidade, aquilo que nós podemos fazer nessa terra, e não pregamos mais sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos? É por isso que falta poder, irmão, porque Jesus disse: se eu não for, o Espírito não pode vir. E Pedro ali não estava interessado em pregar outra coisa a não ser a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele opera em nós também. Qual é o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito que está aqui conosco nessa manhã. E aí os fariseus disseram: negativo, quem são esses homens? Quem vocês acham que vocês são para entrarem aqui no templo blasfemando? Sabe o que fizeram com Pedro e João? Prenderam eles. Hoje vocês vão passar a noite aqui na prisão. E nesse caso não foi o anjo que foi libertar, não, eles passaram a noite na prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. Enquanto Pedro e João pregavam, a igreja estava orando. E aí na parte da manhã, os saduceus disseram assim: podem ir embora, zarpam daqui, mas tem um porém: se vocês voltarem a pregar sobre essa ressurreição de Jesus Cristo, a coisa vai ficar feia para vocês. Ou seja, agora eles estavam debaixo de ameaças. Se fôssemos nós, como será que nós procederíamos? Atos 4, vai lá para o texto de Atos 4. Atos 4:31. Pedro e João vão para onde a igreja está orando. E a Bíblia diz que a oração deles não era uma oração: Senhor, livra-nos, ó Pai. Senhor, me livra disso, me livra desses homens maus. Senhor, me livre dessa ameaça. Qual foi a oração de Pedro e João juntamente com a igreja? Atos 4:31. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram quê? E todos foram quê? Do Espírito Santo. E o que eles faziam? Anunciavam a palavra corajosamente. O que é que tem feito você se esconder? O que é que tem feito você parar? Um desemprego? Uma discordância dentro de casa? Problemas triviais dessa vida que todo mundo vive e está tudo certo? Até quando você vai se esconder da obra do Espírito Santo em você? Deus está te dando a oportunidade nessa manhã de dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor já falou inúmeras vezes quem o Senhor me chamou para ser, e por que eu vou ficar me escondendo? Não é sobre você, irmão, porque nós vivemos um evangelho pautado em moralidade. Já parou para pensar? Moralidade, só moralidade não muda nada, não muda ninguém. Tem gente que vive de aparência. Irmãos, aparência não quer dizer nada. Salomão diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Irmão, aparência não muda a vida de ninguém. Aparência não transforma a casa de ninguém. Espiritualidade aparente, irmão, pode impressionar, mas não pode mudar. Por isso que nós não devemos nos preocupar com o evangelho pautado em moralismo, porque não é sobre nós, é sobre o que o Espírito faz em nós. Tá, e o que eu preciso fazer, pastor? É só dizer: Senhor, eis-me aqui. 3, 4 entenderam aí. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. Como foi com Isaías 6?
já havia um clamor que ecoava desde lá dos céus: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Isaías falou: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem ruim. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus está dizendo: não tem problema não, sabe por quê? Tem o anjo com uma brasa tirada do altar. Se você está dizendo, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que eu olhe minha condição e veja, eu não sou digno, eu não sou capaz. Talvez como Gideão disse, entre a minha família eu sou o menor, a minha casa é a mais pobre da tribo de Efraim, Manassés. Mas se você diz: Jesus, eis-me aqui, eu estou disponível, o anjo toca os seus lábios, o Espírito enche você, ele enche sua boca, ele muda a sua história, ele muda a sua vida. E as pessoas ao seu redor são impactadas pelo poder do Espírito Santo. Se você crê, levante suas mãos nessa manhã e diga: eis-me aqui, Jesus. Oh, andarabaqui, andarabacantarabaxê. Deus não está procurando pessoas prontas, Deus está procurando pessoas disponíveis. Sabe qual é o problema? Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos tira do medo, o Espírito Santo nos tira da letargia, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto, o Espírito Santo nos tira de um evangelho religioso falso e mentiroso. Jesus quer despertar uma igreja que tem medo até mesmo de uma estação do inverno. Tem gente que está tão frio por dentro que o frio de fora influencia aquilo que está dentro. Pasmem, mas tem gente que não vê hoje, não é porque não está doente, não, é porque o frio impossibilitou a pessoa de estar aqui. Falta o Espírito Santo em nós, irmãos. Falta o Espírito Santo nos convencendo, nos mudando e nos empurrando para o nosso propósito. Mas se nós enxergarmos a igreja somente como um clube social, nós continuaremos um evangelho morno e frio e raso, que não transforma e não muda a vida de ninguém. Vamos adiante. Chegou a hora de parar de se esconder atrás das desculpas, atrás do medo, atrás do eu não estou pronto. Se o Espírito já veio, então você foi convocado. Não é uma opção, é uma convocação do Espírito Santo para a igreja. Quem crê nisso diz amém. Mas quando o medo bate, a tendência é se esconder. Quando o chamado incomoda, a gente posterga. Quando a missão custa, a gente recua. E aí, como diz o Francis Chan no seu livro, nós voltamos a viver a fé de bastidores, da neutralidade do silêncio. É ou não é? Existe fé de bastidores, da neutralidade e do silêncio? Existe, mas não deveria existir, porque Jesus falou: o que eu vos digo aos ouvidos, falai nos telhados. O que Jesus estava dizendo? Olha, o que vocês estão ouvindo agora é para proclamar a público, no lugar alto, onde todos ouçam, onde todos vejam, porque não é para um, é para todos. É para todos. Aleluia. A pergunta que fica no ar é: o que você tem feito com o Espírito Santo que foi te dado? Você se esconde ou você se move? Que essa pergunta possa ecoar hoje no nosso coração. Primeiro, nós somos cheios para ir. Diga: eu sou cheio para ir. Essa palavra de Jesus é uma promessa, mas também é um envio. Ela redefine o que é ser cheio do Espírito Santo. Não é só falar em línguas, não é só profetizar, não é só rodopiar. Eu preciso entender que existe uma missão me esperando e um Espírito que me impulsiona. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, ser cheio é o que sentimos, mas o reino de Deus, ser cheio é sobre quem nos tornamos. Jesus nos disse assim: vocês receberão o Espírito e ficarão mais felizes. É assim que a gente trata, não é? Não, o culto foi uma bênção, foi tremendo, e eu saí feliz. Por quê? Porque eu arrepiei, eu chorei. Pastor, o culto foi tremendo. A gente fala isso ou não fala? Foi tremendo, irmão. As irmãs cantaram,
O irmão falou em línguas, tudo isso é importante, mas Jesus nos diz: vocês receberão o Espírito para alegrar vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Só alegre o seu coração, irmão. Não é para ficar feliz, não, é para ser testemunha. E a palavra original aqui a gente já cansou de ouvir. Testemunha no grego é mártir. O que é isso? Aqueles que estavam dispostos a entregarem a sua vida para que a mensagem fosse proclamada. Nada podia impedir a missão. Então eles diziam: ainda que eu seja morto, a minha vida será uma expressão dessa mensagem, porque é uma ordem de Jesus. Irmãos, quando eu paro para ouvir isso, como nós cantamos aqui no domingo passado, dos cristãos que foram mortos no Coliseu, de pessoas que foram mortas por causa da fé, eu olho para a minha condição, eu fico com vergonha às vezes, irmão. Eu falo: meu Deus, quem eu tenho ganhado para Jesus, sabe, os discípulos entregaram a sua vida. Até comentei com o Tom, na história dos pais da igreja, existiu o Inácio de Antioquia. Colocaram esse cara no Coliseu, no primeiro século da igreja, e disseram para ele assim: negue a sua fé ou você será devorado pelos leões. Ele falou: então eu sou o trigo de Deus, pode me devorar, porque eu jamais deixarei de anunciar a palavra de Jesus. Irmãos, isso é poderoso. Do que é que você tem se escondido e por que você tem escondido? O pastor Arnaldo falou do cântico de vitória aqui, Romanos 8. Vá comigo para Romanos 8, nem está no meu esboço, mas eu quero ler esse texto. Eu quero ler esse texto para te encorajar, irmão, para você ficar mais pentecostal, para você sair daqui mais crente, porque todos nós. Romanos 8, quem está com a Bíblia aí diz amém. Nós já vamos orar, já vou encerrar. Romanos 8, a partir do versículo de número 31. Quando eu for lendo aqui, você vai dando lugar aí, irmão, porque nós vamos sair daqui com esse cântico de vitória no nosso coração, ok? Tem crente cheio do Espírito Santo aí? Tem alguém com sono? Tem ou não tem? Se tiver, você vai ser sacudido agora, crente. Tá frio, né? Mas o Espírito vai te aquecer. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condena? Porque é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Agora vem para você aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas estas coisas, digam após mim, mas, diga mais forte, mas em todas essas coisas, diga assim: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem pode glorificar Jesus por isso? Quem pode dar uma salva de palmas por isso? Nada, ninguém, circunstância, diabo, inferno, o presente, o porvir, anjos, nada poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Parou por aí? Não parou não. Aí Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele está falando: eu quero que você, quando estiver vivendo essas possibilidades, entoie o cântico de vitória. 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cântico de vitória, irmãos. A palavra de vitória já foi liberada para você, irmão. Então saia dessa caverna em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a palavra que entrou na sua mente, desceu no seu coração, mas quando o medo está criando um teatro para você, a Bíblia diz: levanta, coma e beba, porque grande é a tua caminhada. O Espírito Santo me disse que algumas pessoas entraram aqui dizendo: já vou encerrar, não deu nem para terminar o esboço, irmão, acabou meu tempo. O Espírito Santo me disse que algumas pessoas entraram aqui dizendo: acabou, para mim não tem mais jeito.
porque uma palavra inoportuna, maligna de Satanás entrou no seu coração, alcançou você. Assim como foi com Elias, que após uma grande vitória, Jezabel falou: amanhã você vai morrer, se essa hora você ainda estiver aqui. Ele vai para um deserto, ele se coloca debaixo de uma árvore e diz assim: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, esse negócio de igreja não é para mim não, esse negócio de fé não é para mim não, porque eu já tentei várias vezes e não dá certo. Elias falou: já tentei várias vezes e não dá certo, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. E o anjo vem e diz: Elias, o que você está fazendo aí, cara? Elias, por que você está se escondendo, cara? Quem te mandou para esse deserto, a não ser essa própria circunstância que tenha te colocado aí? Aí Elias fala: Senhor, só sobrou eu. Porque quando o medo e uma palavra inoportuna entra no nosso coração, nós enxergamos aquilo que não é a realidade dos fatos. Só sobrou eu. Só para mim que não dá certo, Senhor. Essa vida miserável é só para mim, com todo mundo dá certo, mas para mim parece que nunca chega. Já passaram anos que essa promessa foi liberada, mas para mim nunca chega. Só sobrou eu. E o anjo diz para ele: Elias, existem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se assentaram à sua mesa e que nem beijaram o seu rosto. Sabe o que Deus está falando para você que entrou aqui, irmão? Não é só com você não. Existem outras pessoas que estão aqui dentro, que passam pelo mesmo também. Não é só com você não, porque existem pessoas fiéis que ainda continuam perseverando. Ainda que esteja doendo, ainda que tenham fracassado, Deus está falando ainda: existem mais 7.000 que não se dobraram. Levanta, coma e beba, porque grande é a tua caminhada. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que receberam uma palavra. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que receberam uma promessa. Eu estou pregando para pessoas nessa manhã que receberam um direcionamento do Espírito Santo. Ele está dizendo: ei, nessa manhã eu te coloco de pé, nessa manhã eu te encho, nessa manhã eu te avivo, nessa manhã eu te alimento, dizendo: ei, existem mais 7.000 que não se dobraram. Levanta, coma, beba, que grande é a tua caminhada. Jesus, se você crê, levante suas mãos lá em cima e aplauda o Senhor. Oh, andarabaqui, andarabassore, me andarabaxê. Fique de pé, por gentileza.